O presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu entrevista para a Record TV e falou sobre o tarifaço e ameaças recentes de Trump ao Brasil. Do ponto de vista diplomático, tem várias medidas para ser tomadas, o Itamaraty vai tomar. A gente pode recorrer ao OEC, a gente pode mandar investigação, com outros países, cobrando dos Estados Unidos coerência. Mas o que mais vai valer é o seguinte: nós temos a lei da reciprocidade que foi aprovada no Congresso Nacional. E não tenha dúvida que primeiro nós vamos tentar negociar, mas se não tiver negociação, a lei da reciprocidade será colocada em prática. Se ele vai cobrar 50 de nós vamos cobrar 50 dele. E o ex-presidente da República deveria assumir a responsabilidade, porque ele está concordando com a taxação do Trump ao Brasil. Aliás, foi o filho dele que foi lá fazer a cabeça do Trump, que começa uma carta tentando fazer um julgamento de um processo que está na mão da Suprema Corte, um processo que não tem julgamento político, não. Quem está sendo julgado é os autos do processo, que vai ter uma decisão da Suprema Corte. E se os autos disser que a pessoa errou, vai ser condenada. É assim que é o Brasil. É assim que somos nós. Respeito é bom, eu gosto de dar e gosto de receber. Também nesta quinta-feira, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, falou sobre o tarifaço imposto pelos Estados Unidos durante uma coletiva de imprensa no Palácio do Planalto. Segundo Alckmin, ao endossar a taxação imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro agiu contra o povo brasileiro. Esse clã, mesmo fora do governo, continua trabalhando contra o interesse brasileiro e contra o povo brasileiro. Antes era um atentado à democracia, agora é um atentado à economia, prejudicando as empresas e prejudicando os empregos. Segundo os próprios dados estadunidenses, são 7 bilhões de dólares o ano passado de superávit de bens e 18 bilhões de dólares de serviços. E dos 10 produtos que eles mais exportam para o Brasil, 8 é ex-tarifário, ou seja, o imposto é zero, não paga absolutamente nada para entrar no Brasil. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, vai buscar novos mercados para serem alternativa às exportações brasileiras que poderão ser afetadas com o anúncio do presidente dos Estados Unidos de taxar em 50% os produtos importados do Brasil. Segundo especialistas, um dos efeitos colaterais de curto prazo pode ser a queda de preços no mercado interno, especialmente das commodities agrícolas que deixarão de ser exportadas. Telefonei às principais entidades representativas dos setores mais afetados. O setor de suco de laranja, o setor da carne bovina e o setor do café, para que a gente possa, juntos, ampliar as ações que já estamos fazendo nos 2 anos e meio do governo do presidente Lula, em ampliar mercados, reduzir barreiras comerciais, dar oportunidades de crescimento para a agropecuária brasileira. Neste momento, vou reforçar essas ações, buscar os mercados mais importantes do Oriente Médio, do Sul Asiático, do Sul Global, que tem grande potencial consumidor e pode ser uma alternativa às exportações brasileiras. Após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar no último dia 9 a imposição de uma tarifa de 50% para todos os produtos brasileiros, o assunto repercutiu de maneira exponencial nas redes sociais. A resposta do presidente Lula destacou a soberania nacional e reciprocidade econômica. No total, as reações acumulam mais de 240 milhões de impressões e 9,1 milhões de curtidas no X até amanhã do dia 10 de julho. É o que aponta o levantamento da Nexus, pesquisa e inteligência de dados. No X, antigo Twitter, Trump ocupa a primeira colocação nos Trend Topics Brasil, com mais de 36,5 milhões de citações até as 9h15 da manhã do dia 10 de julho. Já o termo Respeita o Brasil aparece em segundo lugar, com cerca de 1,99 milhão. A frase é usada por apoiadores do governo que defendem a resposta do presidente brasileiro à tentativa de interferência na soberania nacional por parte de Donald Trump. Os dados
dados levantados pela Nexus também mostram que o nome de Eduardo Bolsonaro é o terceiro colocado, mencionado mais de 693 mil vezes. Em seguida, a frase "chega de ditadura" figura em quarto lugar, com cerca de 973 mil menções. O termo é utilizado majoritariamente por críticos à gestão de Lula, que atribuem ao presidente do Brasil a instabilidade na relação com os Estados Unidos. Segundo a Nexus, a ordem dos Trend Topics considera uma série de variáveis além do número de citações ao termo, como o fator novidade, ou seja, o quão recente é o tópico. De acordo com outro levantamento da Nexus, os Estados Unidos foram responsáveis por metade dos produtos mais importados pelo Brasil em 2024, o qual também mostra que os Estados Unidos foram ainda o segundo maior vendedor de diesel para os brasileiros, com 17%. O cenário de alta concentração das importações brasileiras em poucos fornecedores, analisado pela Nexus, já mostrava, segundo a instituição, que eventuais mudanças tarifárias poderiam ter um impacto significativo na balança comercial. Reportagem Bianca Mingotti. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto de lei que prorroga os incentivos fiscais para pessoas físicas e jurídicas que investem em projetos esportivos e paradesportivos. A proposta modifica a Lei de Incentivo ao Esporte de 2006 e tem como objetivo manter os benefícios fiscais que ajudam a financiar atividades esportivas no país. O texto é de autoria dos deputados Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, Bandeira de Melo, do PSB do Rio de Janeiro e Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro. Pelo projeto, empresas e cidadãos que aplicarem recursos em iniciativas aprovadas pelo Ministério do Esporte poderão continuar deduzindo os valores do imposto de renda. O limite de dedução permanece em 7% para pessoas físicas e 2% para empresas. Segundo os parlamentares, a medida é fundamental para manter programas sociais, treinos de atletas, projetos de inclusão de pessoas com deficiência e o desenvolvimento de novos talentos no esporte brasileiro. Após a aprovação na comissão, o presidente da Câmara, Hugo Mota, convocou uma reunião com um requerimento de urgência para que o projeto entre na pauta de votação do mérito. Se for aprovado, o texto seguirá para análise no plenário do Senado Federal. Reportagem Igor Neiva. Locução Mariana Ramos.